Empregada humilha milionário, em negociação bombástica que abalou as estruturas. Era uma manhã qualquer no escritório da RG Construções, mas os rumores de uma negociação explosiva logo se espalharam como fogo em palha seca. Clara, uma funcionária discreta, estava sentada em seu canto habitual, com as mãos trêmulas envolvidas no que parecia ser um simples relatório. Mas hoje o ambiente vibrava com uma tensão palpável. Sérgio, seu chefe, estava prestes a fechar um contrato milionário com investidores franceses, e os olhares se fixaram nele enquanto os empresários riam, se divertindo às custas de sua inexperiência. Regretável, um desastre, foram algumas das palavras que chegaram até Clara, pronunciadas com a habitual arrogância dos estrangeiros. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Os murmúrios de desdém ecoavam pelo espaço como um eco persistente. Sérgio tentava disfarçar a humilhação, seu rosto um misto de nervosismo e indignação. Clara sentiu um nó na garganta. O impulso incontrolável a empurrou a se levantar. O silêncio do escritório, antes sufocante, se tornava ensurdecedor. Todos a olharam com espanto. Clara respirou fundo e, em um gesto quase instintivo, se dirigiu ao centro da sala. "Senhores, se me permitem." Sua voz ecoou, firme, apesar da fragilidade que carregava. No momento seguinte, com a fluência que surpreendeu a todos, começou a expor a ofensa escondida nas palavras escorregadias dos franceses. "O que vocês estão fazendo não é apenas um insulto a Sérgio, mas a todos nós que trabalhamos duramente por esta empresa." Os rostos de espanto foram substituídos por sorrisos incrédulos. Clara estava transformando a sala com cada palavra. A disposição de Clara deu resultado. Sérgio, recuperando a postura, logo se uniu à sua crescente confiança. A negociação virou o jogo, e a empresa não só fechou o contrato, mas também glorificou a bravura de Clara com uma promoção inesperada a assistente do diretor. Aplaudida, ela sentiu um ponto. Marcelo, um novo colaborador ambicioso, e Raul, um antigo parceiro de Sérgio, a observavam com um brilho traiçoeiro nos olhos. Clara, agora alvo, não percebia a cortada que se formava atrás dela. Determinado a desestabilizá-la, Marcelo se aliou a Raul em uma conspiração audaciosa, deixando Clara em alerta. Ela não ia simplesmente desistir. Com a ajuda de Daniel, seu colega de trabalho, começou a montar um dossiê. À medida que as tentativas de sabotagem se intensificavam, do lado de fora as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Clara começou a notar olhares furtivos e sussurros que faziam seu estômago revirar. O evento de gala que se aproximava ainda mais se tornaria um divisor de águas. Clara, em meio ao brilho e glamour, sentiu o medo apertar seu peito. Uma noite cheia de brilho, mas também cheia de segredos. A verdade sobre a relação de Raul e Sérgio pesava como uma sombra à espreita. O que estava escondido poderia mudar tudo. E quando se encontrasse cara a cara, Mas com isso, viria uma reviravolta imprevisível. Agora, de coração acelerado e com a mente fervilhando de incertezas, Clara se perguntava: suas ações a levariam à glória ou a um caminho de ruína? Que mistério mais teria pela frente para assegurar não apenas seu lugar, mas também seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara prendeu a respiração enquanto observava a multidão no evento da. Seus pensamentos eram um emaranhado de preocupações sobre Marcelo, Raul e o que estes podiam estar tramando. Ela não tinha certeza do que esperava, mas sua determinação de se manter firme iluminava seu espírito. E em meio à festa requintada, era difícil sentir-se confortável. Assim que se fixou numa mesa, notou um movimento perto do bar. Era Sérgio, conversando com os investidores franceses. Clara não pôde evitar a sensação de que ele estava um pouco distante, quase como se tentasse evitar o olhar dela. Mas a ideia de expor Raul e Marcelo a todos ali, em plena festança, ela não deixaria passar. O que eles sabiam, o que estavam armando? Seu coração acelerou. Era hora de agir. Nesse momento, a música parou. Um silêncio crescente tomou o ambiente. E, de repente, a porta principal se escancarou, como se o próprio caos tivesse decidido se apresentar. Um homem misterioso, de terno escuro, entrou na sala com a autoridade de um rei. Quem é ele? Alguém murmurou. Clara sentiu o frio na espinha. Ele avançou e em sua mão um envelope grosso. Era como se as luzes se apagassem, restando apenas o brilho que emanava do rosto do estranho. Usuário de um ar descontraído, mas claramente embasado em questões sérias, ele se dirigiu a Sérgio e Raul. Eu tenho informações que vão mudar tudo o que vocês acreditam saber sobre esta empresa, disse ele, a voz firme. O murmúrio da multidão aumentou, pessoas se inclinando para ouvir melhor. Clara estava paralisada. O que era aquilo? Quem é você? Sérgio questionou, a voz trêmula. Clara notou a palidez em seu rosto, uma expressão que nunca tinha visto antes. Seu passado e o que você escondeu vem à tona. Continuou o homem, seus olhos penetrantes parecendo ver através da fachada de cada um ali presente. Num movimento ágil, ele rasgou o envelope. Uma série de fotos e documentos começaram a flutuar. Clara pôde ver uma imagem de Sérgio, uma jovem mulher ao seu lado e um símbolo que claramente apontava para algo obscuro. Os olhares mudaram rápido. Da diversão para a incredulidade. Depois para o horror. Raul ofegou, a expressão se distorcendo em choque. Você não poderia. Uma expressão de arrepios ecoou pela sala. Ah, mas eu poderia, respondeu o homem com um sorriso enigmático. E a pergunta que devem se fazer agora é: quem vai cair primeiro? Clara sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. O homem estava revelando tudo. Traições, acordos escusos, segredos que poderiam implodir não apenas a carreira de Sérgio, mas toda a empresa. Ela começou a perceber que Marcelo e Raul estavam, na verdade, mais envolvidos do que imaginara. A tensão no ar aumentou de forma agonizante. Em um segundo, a cena se transformou. Os murmúrios de desprezo que antes cercavam Clara, agora se desviaram para Sérgio. E até mesmo Raul parecia perder a confiança. Mas e agora? E que isso significava para Clara? Ela estava prestes a exibir a verdade sobre eles, e de repente, uma nova verdade a confrontava. Os sussurros de desconfiança estavam agora ao redor dela, e Clara não tinha certeza de que era o que queria. Entretanto, impulsionada por sua necessidade de justiça, ela se ergueu. Alguém precisa dizer a verdade. Mas quem? O que mais estava escondido? E o que mais ela teria que enfrentar? O homem olhou para Clara e ela sentiu a intensidade da sua gaze. Sim, ela precisaria ser forte. A batalha estava longe de terminar. O futuro de todos dependia da ação que tomariam a seguir. O palco estava armado e a tempestade estava prestes a romper. Clara estava paralisada. As palavras do homem misterioso, como uma flecha certeira, atingiram o centro de sua preocupação. Mas ela sabia que precisava agir. Um calor subiu pela sua espinha enquanto o espetáculo se desenrolava diante dela.
Os rostos da multidão estavam repletos de espanto e incredulidade. O ar estava pesado. Alguém precisa dizer a verdade, ela repetiu, quase um sussurro entre os murmúrios. Mas agora, todos pareciam mais interessados em Sérgio. Seu passado. E o que você escondeu? As palavras do estranho ecoavam em sua mente, enquanto olhares se voltavam para o chefe, que tentava se recompor. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma atitude, uma nova figura apareceu no centro da sala. Um grito inesperado quebrou o clima tenso que reinava. É um incêndio, fogo. Uma figura despencou do segundo andar, fazendo a multidão se dispersar em pânico. Clara acompanhou a cena, ainda em estado de choque. Enquanto uma jovem mulher aparecia, as roupas chamuscadas e um olhar aterrorizado. Quando ela se virou, Clara teve um vislumbre do rosto dela. Era a esposa de Sérgio. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria ter feito isso, Sérgio, a mulher gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto dele ficou ainda mais pálido, um misto de culpa e horror tomando conta dele. A câmara da festa foi invadida por um turbilhão de emoção e desespero. As pessoas começaram a gritar, algumas empurrando-se para longe do fogo, outras simplesmente em busca de respostas. Clara ficou ali, em choque, enquanto a mulher se aproximava de Sérgio, gesticulando freneticamente. Eu descobri tudo. Seus segredos. Eu vi os documentos. As palavras dela cortaram o ar como uma faca fria. Todos se voltaram rapidamente para observar o drama se desenrolar. O que essa mulher sabia? O que mais estava escondido? O homem misterioso por envelope agora olhava para a cena com um sorriso quase satisfeito. Clara sentiu o impulso de se aproximar, mas o caos a cercava. As pessoas estavam se empurrando, e ela tinha que se manter firme. Mas a voz da mulher adentrava seu coração. Você pensou que podia escapar, mas as mentiras sempre voltam. A conexão com Sérgio se aprofundava. O peso da revelação pesava sobre os dois. Clara notou que Marcelo e Raul, que antes a viam como uma ameaça, estavam agora tão confusos quanto os outros. As intrigas e alianças se desmoronavam naquele incêndio de verdades despertadas. Então, em meio ao tumulto, Clara viu a oportunidade. Ela não podia deixar isso passar. Vocês, o que mais escondem? A voz dela ecoou cortando o caos. A mulher encarou Clara, e por um momento suas olhadas se cruzaram. Clara viu um vislumbre de solidariedade. Ambas eram vítimas, de alguma forma. A jovem esposa de Sérgio precisava de ajuda, e Clara sabia disso. Justo nesse instante, um barulho ensurdecedor fez a multidão parar. Uma explosão. As luzes se apagaram, e as chamas começaram a devorar o espaço. A fumaça invadia o recinto, e o pânico se instaurava novamente. Clara sentiu seu estômago revirar. A mudança repentina deixara todos sem saber o que fazer. A jovem mulher disse algo que Clara não conseguiu ouvir completamente, por conta do alvoroço. Mas viu seus lábios se moverem. Preciso mostrar a verdade, antes que seja tarde. O chão começou a tremer, e a estrutura parecia mais instável a cada segundo. Clara estava cercada por medo e incertezas. Esperamos que a jovem tivesse um plano. O futuro estava nas mãos delas, mas agora parecia que o tempo se esvaía. Clara sentiu a adrenalina borbulhar em suas veias, uma nova determinação nascendo dentro dela. Ela precisava descobrir tudo. Com a fumaça crescendo, o caos se intensificava ao redor. Cada passo se tornava mais urgente. O que mais ele estava escondendo? O que mais seria revelado? Em meio ao terror, Clara se perguntava se realmente estava pronta para a verdade. O que mais estava por vir? E quem realmente conseguiria sobreviver a essa tempestade? Clara estava paralisada.
As palavras do homem misterioso, como uma flecha certeira, atingiram o centro de sua preocupação, mas ela sabia que precisava agir. Um calor subiu pela sua espinha enquanto o espetáculo se desenrolava diante dela. Os rostos da multidão estavam repletos de espanto e incredulidade. O ar estava pesado. Alguém precisa dizer a verdade. Ela repetiu, quase um sussurro entre os murmúrios. Mas agora, todos pareciam mais interessados em Sérgio. Seu passado, e o que você escondeu? As palavras do estranho ecoavam em sua mente, enquanto olhares se voltavam para o chefe, que tentava se recompor. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma atitude, uma nova figura apareceu no centro da sala. Um grito inesperado quebrou o clima tenso que reinava. É um incêndio! Fogo! Uma figura despencou do segundo andar, fazendo a multidão se dispersar em pânico. Clara acompanhou a cena, ainda em estado de choque, enquanto uma jovem mulher aparecia, as roupas chamuscadas e um olhar aterrorizado. Quando ela se virou, Clara teve um vislumbre do rosto dela. Era a esposa de Sérgio. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria ter feito isso, Sérgio. A mulher gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto dele ficou ainda mais pálido, um misto de culpa e horror tomando conta dele. A câmara da festa foi invadida por um turbilhão de emoção e desespero. As pessoas começaram a gritar, algumas empurrando-se para longe do fogo, outras simplesmente em busca de respostas. Clara ficou ali, em choque, enquanto a mulher se aproximava de Sérgio, gesticulando freneticamente. Eu descobri tudo, seus segredos. Eu vi os documentos. As palavras dela cortaram o ar como uma faca fria. Todos se voltaram rapidamente para observar o drama se desenrolar. O que essa mulher sabia? O que mais estava escondido? O homem misterioso com o envelope agora olhava para a cena com um sorriso quase satisfeito. Clara sentia um impulso de se aproximar, mas o caos a cercava. As pessoas estavam se empurrando, e ela tinha que se manter firme. Mas a voz da mulher adentrava seu coração. Você pensou que podia escapar, mas as mentiras sempre voltam. A conexão com Sérgio se aprofundava. O peso da revelação pesava sobre os dois. Clara notou que Marcelo e Raul, que antes a viam como uma ameaça, estavam agora tão confusos quanto os outros. As intrigas e alianças se desmoronavam naquele incêndio de verdades despertadas. Então, em meio ao tumulto, Clara viu a oportunidade. Vocês, o que mais escondem? A voz dela ecoou cortando o caos. A mulher encarou Clara e, por um momento, suas olhadas se cruzaram. Clara viu um vislumbre de solidariedade. Ambas eram vítimas, de alguma forma. A jovem esposa de Sérgio precisava de ajuda, e Clara sabia disso. Justo nesse instante, um barulho ensurdecedor fez a multidão parar. Uma explosão. As luzes se apagaram e as chamas começaram a devorar o espaço. A fumaça invadia o recinto e o pânico se instaurava novamente. Clara sentiu seu estômago revirar. A mudança repentina deixara todos sem saber o que fazer. A jovem mulher disse algo que Clara não conseguiu ouvir completamente por conta do alvoroço, mas viu seus lábios se moverem. Preciso mostrar a verdade, antes que seja tarde. O chão começou a tremer, e a estrutura parecia mais instável a cada segundo. Clara estava cercada por medo e incertezas. Esperamos que a jovem tivesse um plano. O futuro estava nas mãos delas. Mas agora parecia que o tempo se esvaía. Clara sentiu a adrenalina borbulhar em suas veias. Uma nova determinação nascendo dentro dela. Ela precisava descobrir tudo. Enquanto a fumaça crescia, Clara viu o homem misterioso se aproximar ainda mais de Sérgio. Um brilho maligno nos olhos. A verdade que você teme está prestes a ser revelada, Sérgio. Você não é quem pensa que é, ele disse, com um sorriso que transparecia uma satisfação sombria. O que isso significava?
Todos acomodaram-se ao ouvir as palavras. O que você quer dizer com isso? Sérgio perguntou, a voz trêmula, quase desesperada. Clara percebeu que o homem tinha um poder sobre ele, como se estivesse prestes a contar algo devastador. Você realmente acha que pode esconder isso de todos? O que você fez? O que você é? Uma fraude. As palavras do homem ecoavam e a multidão se agitava, murmurando e tentando entender. A fumaça envolvia tudo, mas os olhares fixavam em Sérgio. O homem então lançou um olhar sombrio ao redor e, com um gesto dramático, puxou uma série de documentos e fotos de dentro do envelope, jogando-os ao chão. Eu tenho a prova, sua verdadeira identidade. O que você fez, quem você realmente é. E agora, Clara, você vai pagar por acreditar nele. O chão parecia tremer sob os pés de Clara. O ar se tornava escasso, e uma sensação de desespero a envolveu. Ouvia-se sussurros frenéticos ao redor. A verdade que ela sempre desejou ver agora parecia um pesadelo. Clara olhou para Sérgio e, pela primeira vez, interrogou não apenas os segredos dele, mas quem ele realmente era. E a jovem esposa atrás dele? O que isso significava para ela? O homem misterioso estava no centro do furacão. Clara respirou fundo, tentando unir os pedaços enquanto a sala se tornava um caos, sentindo que a linha entre o amigo e o inimigo ia se borrar de uma vez por todas. Como tudo isso ia terminar? A tempestade que se formava prometia mais do que apenas mentiras. Prometia verdades que mudariam tudo. As chamas não eram as únicas a se alastrar. A verdade começava a se expandir, como um fogo incontrolável prestes a consumir tudo. A sala estava em chamas, o calor abraçando cada um, e a fumaça dançava como uma serpente, sufocando todos os presentes. Clara mal conseguia respirar. As palavras do homem misterioso ainda ecoavam em sua mente, enquanto a mulher em chamas, a esposa de Sérgio, se aproximava dele. As revelações sobre o passado de Sérgio pareciam mortais, mas agora, com uma explosão em cena, o caos tomava conta. O homem com o envelope estava visivelmente satisfeito. Ele implorava, e Clara sentiu um frio na espinha ao perceber que havia uma conexão inesperada entre eles. Mas antes que qualquer contexto pudesse se estabelecer, um grito cortou o ar. Ele está aqui! Eles estão vindo! A multidão parou. Clara virou a cabeça, seus olhos se arregalando. Um grupo de homens mascarados estava na entrada, avançando sem pressa. O modo como se moviam era ameaçador. A sala virou um mar de gritos e desespero. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles novos intrusos? Enquanto todos tentavam fugir, a jovem mulher que havia entrado em chamas começou a gritar desesperadamente. Sérgio, eu não estou sozinha. Eles vêm atrás de nós. Clara, paralisada, assistiu enquanto a mulher se aproximava de Sérgio, agarrando seu braço. Você precisa me ajudar a sair daqui. Você sabe o que eles querem. As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Aquela frase ressoou profundamente na mente de Clara. De repente, tudo se virou novamente. As pessoas ao seu redor pareciam mais preocupadas com a segurança pessoal do que com as verdades que estavam ali. Clara viu a expressão de Marcelo mudar. Agora ele não parecia mais tão ameaçador. Estava em choque, como todos. Então Raul, o antigo parceiro de Sérgio, se pôs de pé. Apenas me deixe sair. Eu não quero me envolver, gritou, enquanto fazia caminho em direção a uma saída lateral. O homem misterioso avançou em direção à multidão, sem perder a confiança. Vocês queriam saber quem Sérgio realmente é? Eu vou mostrar a verdade. Ele não é o homem que você conhece. Ele é um fugitivo. As palavras cortaram como um golpe. Clara sentiu-se atordoada. Fugir de quê?
Por que ninguém havia mencionado isso antes? Sérgio estava agora encurralado. Ele olhou para a esposa, os olhos cheios de pavor. Nós somos pessoas do bem. Mas a declaração mal soou convincente. A jovem queimada, com lágrimas nos olhos, apenas repetia: Você me prometeu. Neste momento de confusão, Clara viu uma oportunidade nas sombras. O fogo atrás dela e a entrada agora bloqueada. Mas havia uma porta nos fundos que a atraía. Se pudesse escapar e descobrir mais sobre o que realmente estava acontecendo, talvez encontrasse respostas. A sensação de urgência poderia ser seu único aliado. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão reverberou na sala novamente. E tudo ao seu redor se iluminou com uma luz ofuscante. Clara sentiu o chão tremer. O que havia se intensificado agora parecia levar a sala a um colapso completo. E antes que qualquer um pudesse se recuperar do estrondo, um dos homens mascarados ergueu a mão e gritou: Nós sabemos tudo sobre vocês. E essa é a última chance de se entregarem antes que a verdade seja revelada. As palavras ecoaram, e tudo ficou paralisado por um momento. A tensão era palpável. Clara, atenta, percebeu que a máscara daquele homem estava começando a deslizar, revelando alguns fios de cabelo. Então seus olhos se encontraram. O que? Clara não podia acreditar. O homem à sua frente parecia familiar. O choque a atingiu em cheio, como um soco na boca do estômago. Tiago? O nome escapou da sua boca antes que ela conseguisse processar. O irmão que havia desaparecido durante anos. O ciclo de mentiras, traições e segredos que havia se enrugado e atado em sua vida, agora estava prestes a ser desvendado. A verdade estava nascendo ali, em meio à fumaça e caos, e tudo o que acreditava que sabia estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em ruínas, e enquanto Clara olhava o irmão perdido, um novo mistério começava a se desenhar. O que mais ela não sabia? O que mais estava prestes a vir à tona? Em um mundo virado de cabeça para baixo, perguntar era tudo o que restava. Clara estava paralisada. A revelação sobre Tiago cortou como um fio afiado. O calor das chamas parecia intensificar a confusão em sua mente. Todos estavam tão envolvidos no caos que, por um momento, ninguém parecia notar a conexão entre eles. Seria possível? As perguntas fervilhavam na cabeça dela. Tiago, você é mesmo você? O olhar incrédulo que Clara lançava ao irmão parecia buscar respostas que ela não estava pronta para ouvir. Ele piscou, como se estivesse acordando de um pesadelo. Clara, eu não sabia que você estava aqui. Sua voz tremia. A expressão dele, antes ameaçadora, agora era de um homem perdido, cercado por sombras. Mas quem eram aqueles homens mascarados que avançavam em direção a eles? O que eles queriam? O homem misterioso com o envelope sorriu, como se estivesse esperando por esse momento. Ah, a família se reúne na hora do incêndio. Mas eu não estou aqui para um reencontro bonito. Ele deu um passo à frente, suas palavras afiadas como facas. Tiago, você realmente achou que poderia se esconder para sempre? O clima estava prestes a mudar. A tensão cresceu. Marcelos e Raul estavam de boca aberta, tentando entender a nova dinâmica. Seria Tiago um aliado ou um inimigo? E o que isso tinha a ver com o que estava acontecendo na empresa? As chamas crepitavam, tornando as cores da sala um espetáculo grotesco de luz e sombra. Para de enrolar! O que está acontecendo aqui? Sérgio gritou, sua voz ecoando na esperança de trazer algum controle ao caos. Mas Clara sabia que nada voltaria a ser normal. Não agora. A esposa de Sérgio estava atrás dele, ainda em choque, os olhos brilhando com a faísca de uma verdade. Você nunca disse que tinha um irmão. O que mais você está escondendo? Ela gritou, e a multidão começou a murmurar. Tiago riu, mas era uma risada amarga. Você não tem ideia do que ele esconde. É claro que não. Todos aqui têm seus segredos, até mesmo você. A direção do olhar dele mudava entre Sérgio e a jovem esposa.
como se estivesse avaliando qual era a mentira mais convincente. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou, e o teto começou a desabar. Clara se virou e viu uma parte da estrutura desmoronando. A fumaça agora a envolvia, e a situação estava se tornando desesperadora. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Era um grito que se perdeu no alvoroço. Um dos homens mascarados avançou, e Tiago olhou para ele. O olhar dele se encontrou, e Clara sentiu uma "Você não deveria estar aqui." Tiago disparou, sua voz agora cheia de uma urgência que Clara não conseguia entender. "Você não sabe o que isso significa." "O que significa?" Clara exigiu saber, o coração batendo forte. Por que ele estava tão pálido? O que havia entre eles? Aquele homem não era apenas revelador. Ele sabia mais do que deixava transparecer. E, de alguma forma, suas intenções eram sombrias. O ambiente estava prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse continuar, uma nova explosão reverberou pela sala. As luzes pulsaram, e no meio do estrondo, Clara viu algo incrível no rosto de Tiago. Uma expressão de culpa. Em um movimento rápido, ele puxou Sérgio para um canto, enquanto os outros se dispersavam. A esposa de Sérgio gritava agora: "Você precisa se entregar! Isso tudo é sua culpa!" Clara ficou paralisada, processando a situação. O irmão estava em perigo. Sérgio estava em perigo. E todos ainda estavam ali, girando em torno de um segredo que parecia desabar sobre eles. No centro do caos, Tiago virou-se para Clara. E por um breve segundo, ela viu a verdade. "Você precisa escolher, Clara. A verdade ou a segurança da mentira? Qual você vai seguir?" A pergunta pesada pairava no ar, enquanto Clara tentava entender. A fumaça, as chamas, os segredos, tudo se entrelaçava. O que ela faria agora? O tempo parecia paralisar enquanto o pânico crescia. Seria a hora de segurar a mão do irmão ou deixar tudo ir? O futuro deles dependia daquela X decisiva. E no fundo dela, um eco ressoou. "A verdade pode ser devastadora, mas a escolha é sua, Clara." E em meio àquela confusão, a vida deles todos estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada. A revelação sobre Tiago cortou como um fio afiado. O calor das chamas parecia intensificar a confusão em sua mente. Todos estavam tão envolvidos no caos que, por um momento, ninguém parecia notar a conexão entre eles. Seria possível? As perguntas fervilhavam na cabeça dela. "Tiago, você é mesmo você?" O olhar incrédulo que Clara lançava ao irmão parecia buscar respostas que ela não estava pronta para ouvir. Ele piscou, como se estivesse acordando de um pesadelo. "Clara, eu não sabia que você estava aqui." Sua voz tremia. A expressão dele, antes ameaçadora, agora era de um homem perdido, cercado por sombras. Mas quem eram aqueles homens mascarados que avançavam em direção a eles? O que eles queriam? O homem misterioso com o envelope sorriu, como se estivesse esperando por esse momento. "Ah, a família se reúne na hora do incêndio, mas eu não estou aqui para um reencontro bonito." Ele deu um passo à frente, suas palavras afiadas como facas. "Tiago, você realmente achou que poderia se esconder para sempre?" O clima estava prestes a mudar. A tensão cresceu. Marcelo e Raul estavam de boca aberta, tentando entender a nova dinâmica. Seria Tiago um aliado ou um inimigo? E o que isso tinha a ver com o que estava acontecendo na empresa? As chamas crepitavam, tornando as cores da sala um espetáculo grotesco de luz e sombra. "Para de enrolar! O que está acontecendo aqui?" Sérgio gritou, sua voz ecoando. Clara sabia que nada voltaria a ser normal. Não agora. A esposa de Sérgio estava atrás dele, ainda em choque, os olhos brilhando com o faísca de uma verdade. "Você nunca disse que tinha um irmão. O que mais você está escondendo?" Ela gritou. E a multidão começou a murmurar. Tiago riu,
Mas era uma risada amarga. Você não tem ideia do que ele esconde. É claro que não. Todos aqui têm seus segredos, até mesmo você. A direção do olhar dele mudava entre Sérgio e a jovem esposa, como se estivesse avaliando qual era a mentira mais convincente. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou e o teto começou a desabar. Clara se virou e viu uma parte da estrutura desmoronando. A fumaça agora a envolvia e a situação estava se tornando desesperadora. Precisamos sair daqui, ela gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Era um grito que se perdeu no alvoroço. Um dos homens mascarados avançou e Tiago olhou para ele. O olhar dele se encontrou e Clara sentiu um arrepio. Você não deveria estar aqui. Tiago disparou, sua voz agora cheia de uma urgência que Clara não conseguia entender. Você não sabe o que isso significa. O que significa? Clara exigiu saber, o coração batendo forte. Por que ele estava tão pálido? O que havia entre eles? Aquele homem não era apenas revelador. Ele sabia mais do que deixava transparecer. E, de alguma forma, suas intenções eram sombrias. O ambiente estava prestes a explodir, mas antes que alguém pudesse continuar, uma nova explosão reverberou pela sala. As luzes pulsaram e, no meio do estrondo, Clara viu algo incrível no rosto de Tiago. Uma expressão de culpa. Em um movimento rápido, ele puxou Sérgio para um canto, enquanto os outros se dispersavam. A esposa de Sérgio gritava agora. Você precisa se entregar. Isso tudo é sua culpa. Clara ficou paralisada, processando a situação. O irmão estava em perigo. Sérgio estava em perigo. E todos ainda estavam ali, girando em torno de um segredo que parecia desabar sobre eles. O homem misterioso com o envelope agora falava alto. A verdade é mais do que vocês podem imaginar. Tiago, você é a chave para tudo isso. A multidão silenciou e o olhar de Tiago endureceu. O que você sabe? A voz de Tiago era uma ameaça, mas havia um medo subjacente. Se você acha que pode escapar da sua verdadeira natureza, está muito enganado. O homem deu um passo à frente, tirando de sua bolsa um documento amarelado. Você foi mais do que um irmão para ela. Você era um agente infiltrado. Um murmúrio percorreu a sala como um rastro de pólvora. Clara ficou sem palavras. O que significava aquela declaração? Tiago, seu irmão, um agente? Aquilo mudava tudo. O que mais ele havia escondido? E aquela mulher, a esposa de Sérgio, como se encaixava nisso? Nesse instante, uma sirene começou a tocar do lado de fora, o que fez a tensão subir ainda mais. O pânico estava ao redor, e a fumaça escurecia o chão. Clara olhou para Tiago, agora um estranho, um homem que carregava segredos que poderiam arruinar suas vidas. Você fez isso, não fez? Você se envolveu com eles. As palavras escaparam antes que ela pudesse segurá-las. Eu tinha aqui. Havia mais em jogo do que você pode imaginar. Ele a olhou e havia desespero em seus olhos. Eu nunca quis que você soubesse. O homem com o envelope sorriu, como quem sabe exatamente como tudo terminaria. Agora, a escolha é de vocês. A verdade pode ser libertadora ou destrutiva. O que vocês vão fazer? E, enquanto o caos tomava conta e o calor do fogo aumentava, Clara se viu diante de uma escolha sem precedentes. A vida nunca mais seria a mesma, mas ela não tinha ideia do quanto estava prestes a se transformar. O chão sob seus pés parecia desabar, enquanto o futuro deles girava em uma única pergunta. O que mais estava escondido e quem realmente podia ser confiável em meio a tudo isso? Clara estava paralisada. A revelação sobre Tiago cortou como um fio afiado. O calor das chamas parecia intensificar a confusão em sua mente. O homem misterioso olhava para eles.
um sorriso zombeteiro no rosto. Por um momento, o mundo ao seu redor parecia se desvanecer. E tudo o que restava era a pergunta que ecoava em sua cabeça. Quem era Tiago realmente? Tiago, o que você fez? Ela insistiu, a voz trêmula. A sala estava em caos. As pessoas se empurravam, gritos ecoavam, e a fumaça tornava tudo mais sufocante. Mas Clara só conseguia olhar para o irmão, tentando entender o olhar que ele usava. Você não sabe o que eles estão fazendo. Ele se virou para o homem misterioso, a raiva em suas feições. Eles querem nos silenciar. As palavras saíram como um sussurro. O que Tiago sabia? O que estava em jogo? Especialmente agora que o pânico crescia ao redor deles. A verdade pode ser libertadora ou destrutiva. O homem com o envelope interrompeu. Ele parecia aproveitar cada segundo daquela situação, como um maestro em meio ao caos. Você tem uma escolha a fazer, Tiago. E você também, Clara. Antes que ela pudesse responder, outra explosão fez o chão tremer. O teto começava a desabar e Clara sentiu o mundo girar. A fumaça tornou-se ainda mais densa e ela lutou para encontrar o mar. Sussurros frenéticos começavam a surgir nas conversas apressadas entre a multidão. Saia da frente! Alguém gritou. Ela viu Sérgio empurrar a esposa, tentando proteger a dela, enquanto a confusão aumentava. Mas o que essa cena significava para eles? O que estava prestes a ser revelado? Então, como um conto de fadas verdadeiro onde tudo fica mais sombrio, Tiago gritou: Carla, não! E para Clara's horror, ela percebeu. A esposa de Sérgio era, na verdade, uma antiga parceira dele. Uma mulher que também estava envolvida nos segredos que cercavam sua família. A expressão de Sérgio, mistura de amor e pavor, fez o coração de Clara acelerar. Carla não era apenas a esposa. Ela era parte de tudo aquilo. Você sabia que ele era um agente? Você sempre soube. Tiago lançou a acusação como uma faca. O clima mudou. As pessoas pararam, seus olhares agora fixos, a tensão enraizada. Eu não tinha escolha. Carla gritou, as lágrimas escorrendo. Esse era o único jeito de me proteger. Protegê-la de quem? Clara interveio, sem conseguir conter a indignação. O que mais estava por trás daquela verdade? O que mais estava prestes a ser exposto? E então, como se o universo estivesse atento ao drama, a porta principal se escancarou. Um grupo de homens armados entraram, fazendo a multidão se afastar em pânico. O caos começava a tomar uma nova dimensão. Todos no chão, ninguém se move. Um deles gritou. A sensação de perigo era palpável. Tiago, cuide dela! Clara gritou, movendo-se rapidamente para proteger a esposa de Sérgio. Mas antes que pudesse alcançar Carla, um dos homens a agarrou, puxando-a para trás e levando-a na direção da saída. Você vai comigo. Ele a arrastou para a porta, enquanto Sérgio e Tiago, apavorados, tentavam intervir. Clara sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. A confusão girava em sua cabeça. A verdade sobre a família, sobre Tiago e Carla. E agora aqueles homens enfiados no meio da história. O que mais estava escondido? E em meio ao barulho de sirenes do lado de fora, outra explosão ecoou, elevando as chamas a um novo nível. Agora, a sala estava cheia de fumaça. E Clara se viu cercada pela incerteza. Mas no fundo de sua alma, algo a despertava. Precisamos sair, rápido, ou seremos todos puxados para o fundo deste pesadelo. Mas enquanto tentava mover-se, ela olhou novamente para Tiago, e o que viu em seus olhos congelou seu coração. Neles havia não só medo, mas também uma pequena chama de confiança. Eu sou um agente, ele murmurou. E pela primeira vez a verdade real começou a surgir, prometendo não apenas respostas, mas um futuro que poderia ser devastador. Clara respirou fundo. Agora era tudo ou nada.
Em meio ao caos, a única certeza era que a tempestade estava apenas começando. O que mais estava por vir? E poderia ela suportar a verdade que finalmente se aproximava? Clara estava paralisada. A revelação sobre Tiago cortou como um fio afiado. O calor das chamas intensificava a confusão em sua mente. O homem misterioso olhava para ela e insistiu, a voz trêmula. As pessoas estavam em pânico, empurrando-se para longe do perigo. Mas Clara só conseguia olhar para o irmão, buscando respostas. Você não sabe o que eles estão fazendo. Ele olhou de volta para o homem com o envelope, a raiva explosiva. Eles querem nos silenciar. O que Tiago sabia? Sua mente girava em torno das possibilidades. A verdade pode ser libertadora ou destrutiva. O homem interrompeu, dançando no caos como um maestro. Vocês têm uma escolha a fazer, Tiago. E você também, Clara. Antes que pudesse responder, uma segunda explosão reverberou por toda a sala. O chão tremeu sob eles, e Clara sentiu sua respiração falhar. A fumaça espessa tornava tudo sufocante. Sussurros nervosos se espalhavam entre o público assombrado. Saia da frente, alguém gritou. Clara viu Sérgio tentando proteger a esposa, mas o que importava agora? A verdade estava se desenrolando, e a sala em chamas refletia o que se passava em seus corações. Então, em meio ao horror, Tiago gritou, Carla, não! A esposa de Sérgio, a mulher que Clara acreditava ser inocente, agora revelava um papel sombrio. O desespero entrava em cena. Você sabia que ele era um agente? Você sabia de tudo! Eu não tinha escolha. Carla gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Esse era o único jeito de me proteger. Clara estava em choque. A confusão girava. O chão sob seus pés parecia ceder. Uma nova verdade começava a se desenrolar. E o que mais seriam capazes de esconder? Mas antes que pudesse processar, um estrondo cortou o ar. A porta se escancarou. Homens mascarados entraram, fazendo a multidão tremer. Todos no chão. Ninguém se mexe. Um deles gritou. O pânico ganhou força. Clara sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? As chamas dançavam, e a tensão subia. Tiago não parecia mais um estranho. Você não deveria estar aqui. Ele se dirigia a um dos homens, um olhar ardente de fúria contagiosa. O que isso queria dizer? Você não sabe de nada. O homem respondeu, avançando em direção a eles. Então, uma revelação cortou o ar como um golpe. Você pensa que saiu impune? O homem jogou um pedaço de papel amarelado ao chão. É você, Tiago, o traidor de todos nós. O murmúrio coletivo se transformou em gritos de incredulidade. Tiago estremeceu. O quê? Eu nunca! Mas o medo tomou conta de seu rosto. Clara observou a mudança. O irmão que ela pensava compreender agora transformava-se em um fugitivo, com segredos que poderiam arruinar todos ali. Não, você não pode fazer isso, gritou Carla, agarrando Tiago. O que isso significava para eles? Tiago tinha mais do que um passado sombrio. Era um traidor no centro de uma trama obscura. O que mais você está escondendo? Clara exigiu, a voz embargada. O mundo ao seu redor desmoronava, e enquanto tudo virava um caos, Tiago parecia ser o único que poderia dar respostas. Mas antes que qualquer um pudesse mais intervir, um clarão brilhante iluminou a sala. As luzes se apagaram, um silêncio mortal pairou. E então, algo transformador aconteceu. Clara ouviu uma voz familiar, forte e clara. A verdade vem à tona hoje. Era sua mãe. Clara ficou paralisada. O horror foi substituído por um choque. Mãe? A busca pelo significado daquilo era incontrolável. O passado que ela pensava deixar para trás estava de volta. A conexão que ela desesperadamente evitava agora se tornava inevitável. O olhar de Tiago para Clara mudou. Você não sabia, ele murmurou. A verdade circulando entre eles.
O que essa nova revelação significava para a família? O que mais estava escondido sob a superfície? E quanto disso iria despedaçar o que restava de suas vidas? A sala começou a se desmoronar ao redor deles, o que exigia uma saída. Clara sabia que a tempestade só estava começando. E agora, diante daquela realidade devastadora, a pergunta ecoava: quem realmente eram? E o que estava por vir? Ela estava prestes a descobrir, e os segredos poderiam ser mais do que qualquer um poderia suportar. Clara estava paralisada. As palavras de sua mãe ecoavam pela sala, um turbilhão de emoções explodindo dentro dela. Mãe, o que você está fazendo aqui? A fumaça subia e as chamas dançavam, quase como se quisessem engolir todas as mentiras que cercavam aquele lugar. A confusão no olhar de Tiago refletia o desespero que ela sentia também. Clara, preciso que me ouça. Sua mãe começou, mas uma nova explosão fez o chão tremer sob seus pés. O caos aumentou. As pessoas gritavam, tentando encontrar uma saída. Mas o que estava prestes a ser revelado era maior do que tudo aquilo. O que mais você esconde, mãe? A voz de Clara era baixinha, mas intensa. Ela sentiu o coração acelerar. Olhos se voltaram para a mulher que havia se fixado em Sérgio, a esposa dele. O desespero estava pintado em seu rosto. Eu sei que você não pode confiar em mim, mas... Sua mãe tentava se explicar, mas a fumaça fazia a visão dela oscilar. Tiago interrompeu, a respiração ofegante. Precisamos sair daqui, agora. Enquanto ele puxava Clara pelo braço, a sala desmoronava ao seu redor. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas o que seria essa verdade? Cada passo era preenchido por labaredas e gritos, e Clara sentia que o tempo se esvaía. Com um movimento rápido, Clara se libertou da mão de Tiago. Espere. Ela não podia ir embora sem respostas. Olhando para sua mãe, ela perguntou: as coisas que você deixou para trás, elas estão ligadas a nós? Ao que acontece aqui? Sim, mas agora não é hora para isso. A urgência na voz da mãe era palpável. O fogo avançava, e um grito ecoou pelo ambiente quando uma parte do teto desabou, revelando pedaços de uma verdade amarga. Mas mesmo em meio ao caos, um brilho de esperança começou a brilhar. Tiago, com a determinação de quem desafiava o impossível, tomou a mão de Clara. Vamos, preciso levar você para um lugar seguro. Ele parecia diferente, mais forte. A sala estava cheia de relâmpagos de luz e sombras de desespero. Clara olhou para a mãe e, por um momento, teve certeza de que precisaria enfrentar tudo de uma vez. O homem misterioso, que antes parecia um espectro, agora era só mais uma parte das suas memórias confusas. Ele começou a se aproximar, o olhar impiedoso. Você realmente pensa que pode escapar da verdade, Tiago? Ele indagou. O clima estava prestes a mudar novamente. Mas Clara não estava disposta a ver tudo desmoronar. Espere, o que você tem a dizer? Clara gritou, fazendo todos voltarem os olhos para ela. Clara, você tem que entender. A verdade pode te proteger ou... Ele hesitou, mas não se deixou abalar. A coragem dela estava transbordando. Um convite para que todos enfrentassem aquilo juntos. Mas o que significava essa luta? Almas estavam se quebrando ao redor deles. Não bastava mais investigar o que realmente acontecia com Sérgio ou a esposa dele. Era um emaranhado de mentiras e verdades, e Clara estava disposta a desatar todos os nós. Eu não vou deixar que nos destruam, e não importa o que custe. A determinação que brotava dela fez a sala silenciar. Com um último olhar para a mãe, Clara pediu: diga-me tudo. Precisamos enfrentar isso juntos. Apenas nesse instante, um novo estrondo reverberou pela sala, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O futuro deles parecia mais desafiador do que nunca. Havia tantas perguntas ainda a serem feitas, mas também uma certeza crescente de que, custe o que custar, eles enfrentariam o que viesse.
E enquanto o fogo consumia o ambiente, a força da verdade se tornava a única saída. E assim que Clara e Tiago se prepararam para correr, um grito ecoou. A verdade vem à tona, e não há como voltar atrás. A sala desmoronando atrás deles, Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. O calor intenso do fogo era apenas um reflexo do que se passava dentro delas. E o que estava por vir? Agora, chegou a hora de você se juntar a essa jornada. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. Sua participação é crucial e compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos continuar essa aventura.